E alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Porãocast. Não pensei em piada nenhuma, mas eu tenho a vinheta, olha a vinheta aí, ó. Estamos aqui, o quadro. Agora vocês vão ter que me aguentar por mais 50 episódios, porque eu tô fazendo muitos episódios. E olha o controle aqui, hein? Onde será que vai estar o controle? Olha a vinheta, o controle, ó. Coisa mais fácil nesse cara. Tá chateado não, né? Lógico que não, amor de Deus. Tá seco, pelo menos? Não, tá molhado, estraguei o controle. Ah, tá. Ninguém sabe onde é que tá o controle. E temos aqui à minha frente ilustres convidados. Eu queria fazer uma confissão aqui, que Pascoal, eu sou um fã da sua pessoa, escondido. Eu nunca vi pra você. Falei, nossa, dá uma toque, mas eu sou muito fã seu, cara. Toda vez que vai falar, eu fico, uau, esse cara é muito bom, não sei o quê. Eu edito o Porãocast, então no seu tava. A maioria eu edito jogando videogame, assim, aí se eu escuto algum erro, eu volto. Mas se eu fiquei assim, até dizendo, nossa, é isso mesmo. Então, vocês dois, por favor, se apresentem, seus nomes. Como já falou do Pascoal? Bora começar. Tá bom. É isso, sou o Pascoal, frequento aqui a Igreja Central de Sorocaba, tenho o privilégio. E sou advogado de formação e participo do projeto da Escola Sabatina de Inglês daqui, que é muito bacana. Outro projeto tão bacana quanto o Porão. Os dois são irmãozinhos. Às vezes a gente faz collab, né? A gente junta. É verdade, faz verdade. Como faz Porão jovem inglês? Young... Basement, whatever. Young Basement. There it is. E Edu? Bom, eu sou Eduardo. É a terceira vez que eu tô aqui? É a terceira. Terceira. Vez, né? Terceira vez. Duas foram comigo. É verdade. Exato. Muito bom de novo estar aqui, né? E pra vocês que vão se escandalizar com a camisa do Eduardo, eu vou explicar. É porque tem a serpente e o texto bíblico fala que o Jesus vai pisar na cabeça da serpente. Exatamente, então, a gente isso que significa. Estamos canonicamente corretos aqui. Sem pessoal, senão vai ter gente no comentário rasgando as vestes. A camiseta, mas já tá tudo certo. Estamos biblicamente corretos. Então, Du, se importa orar pra gente começar o porão? Vamos lá, oremos. Querido Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, para falar sobre Ti. Então peço que o Senhor derrame o Seu Santo Espírito sobre nós, que a Sua verdade seja revelada e que nós possamos ter uma conversa amigável e muito edificante, Pai. Entrega nossas vidas em Tuas mãos. Muito obrigado por essa oportunidade. E é tudo isso que eu te peço e muito mais te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então, essa lição vamos falar sobre Jó. Estamos falando inteira a lição sobre pecado, sobre o surgimento do pecado. E aqui, ao invés de ter surgimento ou como o pecado acaba, que a gente já viu a origem, já viu a finalização dele, que é a origem de Lúcifer, a finalização de Jesus na cruz, depois que ele vai voltar. Mas aqui, a lição ela faz questão de dar uma pausa para falar do meio disso tudo. E aqui a gente tem a história de Jó. Pascal, você que tá com a tirinha, eu acho que eu vi a tirinha no seu celular. Tá aqui. Lê ela pra gente, por gentileza. Ela não é muito engraçada, né? Mas ela é objetiva. Tá bom. Tem o quadrinho 1, né? Um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. Depois um pessoal fazendo aí um jantar maneiro. E, por fim, tem o que a gente identifica como Jó aqui se coçando na pele, dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso, e a gente tem o título que é Perseverança no Sofrimento. Eu acho isso uma coisa sensacional e eu queria discutir com vocês dois hoje sobre um assunto que tem estado na minha cabeça esses tempos. Até achei que talvez Deus esteja fazendo eu pensar nesses últimos tempos nisso, justamente porque a gente vai conversar sobre isso agora. Não sei, não vou assumir nada. Mas a questão é, e também eu fico muito feliz que seja o Pascal aqui, nada contra você, Eduardo. Percebo. Mas é que eu tenho o costume de fazer umas perguntas muito cabulosas. No último episódio eu fazia pergunta pros dois e os dois respondiam, mas às vezes ficavam tipo... travado. Então eu tô me sentindo o Tai Lung aqui do Kung Fu Panda, aqui. Agora eu posso me soltar. Então eu queria abordar um assunto sobre essa lição, que é o seguinte: a gente vai estudar sobre a perseverança no sofrimento. E ao longo da lição, conforme a gente vai estudando, tem um ponto muito específico que eu queria que a gente debatesse sobre, que é qual é o equilíbrio que a gente consegue atingir entre tentar obedecer totalmente à lei e pecar desenfreadamente. E eu vou explicar agora o meu ponto. Existe a lei, e a lei está lá, como a gente já explicou em muitos episódios passados, que a lei existe como um espelho, que ela mostra pra gente que a gente é de verdade, mostra que a gente é feio, que a gente é defeituoso, mostra o que está de errado na gente.
Só que, ao mesmo tempo que ela faz isso, a gente não consegue ir lá e se mudar. Porque se a gente estudou no último episódio, se a gente conseguir se livrar do pecado pela gente mesmo, olhei pro espelho, vi que meu cabelo tá desarrumado, vou lá e arrumo. Se fosse literalmente assim, se a gente conseguisse seguir a lei passo a passo, se a gente conseguisse atingir a salvação por nós mesmos, a gente não precisa de Jesus. E o ponto do universo inteiro e que a Bíblia coloca é justamente para apontar para Jesus, que a gente precisa de Jesus. Então existe a lei, mas ao mesmo tempo que existe a lei, existe Jesus, que é a mesma coisa, só que Jesus é mais importante que a lei. E Jesus ao mesmo tempo é a lei. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que seguir a lei, eu não consigo seguir ela inteira, porque tem uma parte que Jesus vai lá e paga por mim, que é a cruz. Se eu conseguisse seguir a lei por completo, eu não precisava de Jesus, é só ir lá e... Jesus podia, como eu falei no último episódio, Jesus podia até vir como mestre, ensinar pra gente, mas não precisava ter a parte do sacrifício, ele só subia de volta. Mas não, ele teve que vir e morrer, porque tem uma parte da lei que a gente não consegue cumprir. Tem uma parte de todo esse negócio que aconteceu lá no céu que a gente não consegue pagar, ele vem e paga. Então a gente não consegue atingir esse total extremo de ser perfeito. Só que ao mesmo tempo, a gente também não pode se entregar pro nosso pecado. A gente não pode chegar, não vou conseguir fazer mesmo, então eu vou me entregar pro mundo, vou em balada, vou beber, vou perder minha cabeça, vou me prostituir, vou fazer toda essa coisa que a Bíblia coloca mal, porque eu não vou conseguir mesmo. E a gente tem com a Bíblia que não é isso que a gente tem que fazer. Paulo fala isso no final da Bíblia, que ele fala, não é porque Jesus morreu que a lei foi abolida. Não, a lei foi concretizada ali. Não é porque Jesus morreu que eu vou abandonar a minha vida de acordo com a lei e vou me entregar para os mundos. A lei não foi revogada, a lei continua ali. Então, existe um equilíbrio entre esses dois pontos. Essa seria a minha pergunta. Existe um equilíbrio? O que eu faço? Se eu não consigo atingir a perfeição sozinho e eu não posso me entregar aos meus pecados, qual que é o ponto que eu tenho que atingir entre esses dois? Consiga minutos de pergunta. Por favor, vai lá, Pascal. Não, vai. O Dudu, vai. Eu? Responda. Os dois vão responder a pergunta. Cara, eu acho assim que você falou uma coisa muito específica que eu tava pensando todo esse tempo que eu tô voltando pra igreja, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Eu já fui há um tempo atrás e era uma coisa que me pegava muito. Eu errar sempre e sempre. E eu também era muito ativo, participava das coisas, ia na escola sabatina, às vezes passava. E me incomodava muito essa questão de eu sempre errar na mesma coisa ou diversas outras coisas, sabe? E eu olhava pra mim e falava, por que eu tô aqui, cara? E às vezes eu ia falar de alguma coisa e tinha um monte de gente olhando pra mim e eu ficava, não faz sentido. Tipo, eu tô falando uma coisa que eu não vivo. Por que eu tô falando isso? Tá sendo hipócrita. Exatamente. E isso me incomodava muito. E ao ponto de ir me desanimando, ao ponto que eu saí da igreja, literalmente, né? Também teve todo um quadro ali de depressão também que auxiliou, né, essa saída. Mas isso foi uma das coisas que mais me desanimou dentro da igreja. Sim. Mas eu tenho um episódio que agora que eu, né, eu acho que assim, essa volta que eu tive foi uma coisa muito devagar que aconteceu. Porque eu vi Deus indo de pouco a pouco comigo, me ensinando de pouco a pouco as coisas, até um ponto que eu falei, cara, é isso que eu quero. E teve um momento essa semana que eu tava muito frustrado, porque, de novo, eu tava continuando errando, né? E eu tava no meu quarto e eu me sentindo mal, porque eu gosto de ter a minha rotina de acordar cedo, ter o meu momento com Deus. Eu fico ali umas 2 horas ali estudando ou ouvindo um podcast. E isso pra mim muda o meu dia. Muda o meu dia. Só que quando eu tô mal, sabe, parece que eu não consigo nem sentar ali. Eu vou sentar ali, sabe? Tipo, não, eu sei como é nem mereço isso, cara. E naquele momento eu tava no meu quarto pensando, era de noite. E de repente, assim, eu senti uma coisa como, cara, eu quero você como você tá agora. Como você tá agora. Vem a mim como você tá agora. E de repente aquilo passou. Aquilo passou e eu peguei um livro, acho que era Mensagem aos Jovens, e comecei a ler. Então, tipo assim, eu acho que da minha experiência, a gente vai errar. Mas no momento mais baixo é que a gente deve estar lá. É como Paulo diz, né? É quando eu sou fraco que sou forte. Perfeito. Isso é muito bom. Pascal, tem uma coisa pra perguntar? Acho excelente. O Edu mandou assim, a realidade prática da coisa, né? Como é que você vive isso de uma maneira que faça sentido e que seja realmente eficaz, né? A verdade se tornar eficaz, né? Não só uma teoria. Uma coisa que poderia também juntar essa
esse testemunho pessoal, Dudu, é o seguinte, para que serve a lei? Uma coisa que traz um certo incômodo nessa proposta de raciocínio que você trouxe o que está por detrás qual que é o propósito da lei? Não é? É me cobrar o certo? É me dizer que eu não sou capaz? Qual que é o propósito da lei? Né? E Deus fala que a lei dele, o princípio é o amor e o fim é o amor. Muito bem. Deixa eu trazer, esse incômodo que você me trouxe é muito típico da gente de dentro de comunidades cristãs ou comunidades morais, né? Vamos colocar assim. Qualquer local que prima por uma conduta correta, as pessoas vão ter conflito. Mas a minha conduta não condiz sempre com o que eu penso ou com o que eu desejo. O que eu externalizo nem sempre está dentro de mim. Qualquer comunidade moral vai rolar isso. E as igrejas são comunidades morais primárias de qualquer experiência dessa. Mas vamos lá. Imagina que você está do lado de fora. E aí eu vou trazer uma experiência real de um amigo meu, né, durante um período de faculdade. Eu estudei na faculdade pública e os meus amigos, a maioria deles, não tinham experiências cristãs. E aí ele falou para mim assim, numa conversa que eu tive sobre Deus com ele, ele falou, mas espera aí. E aí eu coloco o outro lado da questão dessa mesma moeda. Mas por que eu preciso de Deus? Eu sou um cara bom. Tá aí o erro. Você disse para mim agora que eu nunca vou conseguir porque eu nunca vou ser bom. Esse é um raciocínio do lado de cá do muro. Mas do lado de lá, o raciocínio é, para que eu preciso disso? Se eu já sou bom. Eu sou bom. E aí ele listou. Eu não mato ninguém. Eu não roubo ninguém. E a gente fazia a faculdade de Direito, então ele começou a listar. Eu não faço parte de nenhum desses itens, desses tipos penais que a gente... Por que eu preciso desse Deus que perdoa o quê? O que eu fiz contra ele? Ou o que eu faço contra alguém? E aí você vê que a questão não é... A lei não é para nos dizer o que eu não consigo fazer, mas simplesmente aquilo que Deus faz por mim. Se eu não aceitar o amor, a justiça, o sacrifício de Deus, eu vou me ver dos dois lados. Igualmente, esses dois argumentos, para mim, eles são idênticos em lados opostos da moeda. Eu nunca consigo, ou eu sou bom demais. Se você não entender que não é você, a lei é de Deus, feita para o homem. Isso é muito interessante também. O homem não foi feito para a lei. Nós não fomos feitos para seguir ordens extravagantes e particulares de um Deus que curte ver servos dele obedecendo às ordens. Não. Ele criou o homem pensando em como ele podia ser pleno. E aí ele falou, olha, segue isso daqui. E não o oposto. Eu fiz leis e agora eu criei humanos para segui-las. Não. Ele fez humanos, ele fez seres e falou, sigam essas leis para vocês. Então, só que a regra é, sem mim, você não faz nada. Ah, mas espera aí. Só é possível quebrar a lei? Só eu que não consigo cumprir a lei, que sou nesse mundo falho? E aí, se você também voltar um pouco à fita da história, que nós estamos vendo hoje, seres santos não cumpriram a lei, porque eles não entendiam plenamente. E não tem nenhum problema nisso. Como é que você entende a lei plenamente? Voltando novamente, com Deus. É Deus que dá a plenitude e é Deus que preenche o propósito e a motivação de cumprir a lei. Fora disso, você está nos dois lados. Ou eu nunca sou bom o suficiente, ou eu sou muito bom para cumpri-la, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a nossa amiga Lígia falou no último episódio. Não no último episódio, mas nos episódios atrás. Que ela disse que se você observa a lei sem o amor, que é sem Deus, ela perde totalmente o efeito dela. Jesus, ele fala isso, eu não vou lembrar em qual parte específica da jornada dele, mas é quando ele tá caminhando com os discípulos, e eles param para comer, para pegar, e os fariseus, não, vocês estão trabalhando, sabe? Não, a lei foi criada por causa do homem, não o contrário. Vocês não foram criados para obedecer um conjunto específico de leis. E é justamente nisso que a gente encontra o negócio que fosse sobre o objetivo da lei. O objetivo da lei não é deixar a gente para baixo. Ela acaba deixando a gente para baixo porque a gente é mal. Mas quando a lei se encontra com alguém que não é mal, como Jesus, como os anjos, ela tá ali de boa. Ela só serve para guiar vocês. Como a gente tá errado, a gente acaba tendo essa impressão, é uma impressão bem justificativa, dela tá oprimindo a gente, porque você tá errado. E porque eu realmente tô. Mas o objetivo dela não é me colocar para baixo, é realmente salvar. E é por isso que Jesus, quando ele vai lá e se entrega para ser crucificado pela gente, ele vai lá para cumprir a lei. Porque esse é o propósito dela. Eu acho isso muito bonito. Verdade. E
quando eu tava falando sobre o ponto de equilíbrio disso tudo, eu não consigo, e então eu não consigo porque eu sou um lixo, e eu não vou fazer porque tanto faz eu não consigo, ou isso de mas não preciso, que eu sou muito bom, tanto faz, eu já estou sendo bom. A gente encontra o equilíbrio disso tudo que tá cuspido e escarrapado na história de Jó, que é continuar. O Jó, ele estava sendo atacado de todas as direções possíveis. Ele pegou doença no corpo, ele perdeu filho, ele perdeu dinheiro, ele perdeu bens, ele perdeu tudo. Ele tinha todo o motivo do mundo para falar, então desisto. Acabou, não quero mais. Esse Deus que eu tô adorando não tá vingando, porque eu tô tentando e não tá dando, então vou me jogar. Mas ele fica no meio. Ele fica, não, eu vou continuar, eu não vou me negar ao meu Deus. Os amigos dele chegam para ele assim, não, por que você não renega esse seu Deus que tá te jogando no lixo? Não, vou continuar aqui. É justamente sobre isso que tem que ser a nossa vida diária. É sobre continuar, é sobre persistir. E é por isso que o nome da lição é a persistência, a perseverança. Eu não consigo obedecer, eu não consigo ser perfeito como a lei quer que eu seja. Porque ela não quer me humilhar, mas ela acaba humilhando porque eu não sou bom. Mas tá tudo bem, porque eu também não vou me jogar eu já não consigo, eu vou me jogar pro mundo. Não, porque eu tenho que fazer minha parte. Deus vai lá e faz a parte que eu não consigo fazer. Mas mesmo assim eu tenho que fazer minha parte. É justamente sobre esse ponto. Acho muito interessante isso. Exato. Eu acho legal também, e aí a gente começa a ler a lição, que ela fala sobre a história de Jó. A história de Jó é uma coisa muito boa. Ela consegue até ser uma história meio fora da curva, porque tem Lúcifer subindo no céu e falando com Deus e depois voltando. Você fica, como é que ele está subindo de novo? Não faz sentido. E tem uma parte aqui que eu achei interessante na lição, eu vou ler, queria que vocês me dissessem o que vocês acham sobre isso. Que é o seguinte, eu não vou lembrar qual lição que é, porque eu tirei print e cortei. Legal. Mas está escrito. Analisando o grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás, a Bíblia deixa claro que Jesus já venceu a guerra. No entanto, a semelhança da batalha de seu vice, é uma história que ele contou antes, ainda existem batalhas diárias travadas na vida de cada ser humano. A vitória sobre Satanás foi estabelecida na cruz, mas os efeitos não serão plenamente realizados até que vejamos o novo céu e a nova terra, depois que o primeiro céu e a primeira terra estiverem passado. O que vocês acham sobre isso? Tipo, Jesus vai lá, ele vence a batalha, mas os efeitos desse vencer a batalha ainda não chegaram, ainda estão para chegar. Eu consigo, né? Tá em sábado aqui, né? Domingo, desculpa. Tá, eu não lembro. Falar da batalha de... Você coloca a batalha da Segunda Guerra Mundial, né? Isso. É bem interessante, porque a batalha a guerra tinha terminado, né? O comandante, o general responsável alemão pelas tropas tinha se rendido, mas tinham focos lá que estavam continuando, e aí rolou batalhas singulares, né? Não guerras, batalhas menores. O pessoal que já tinha perdido, mas vamos... Acho que talvez nem soubesse, né? Não tinha, Isso, os caras não tinham internet na época, o cara tava lá ainda achando que a coisa estava rolando. E isso é muito interessante, né? A gente vive num conflito entre bem e o mal, que a Bíblia explica, só que um conflito já ganho para aqueles que estão ao lado de Jesus. Ou já definido, né? Independente de qual lado você está, já tem uma vitória definida. E isso torna a perspectiva do sofrimento, que é o tópico, e da perseverança, de uma maneira muito diferente, né? Veja, você pode morrer e você pode perseverar por várias causas nesse mundo. Tem várias histórias lindas de pessoas que perseveraram em vários tipos de causa. Só que nem todas elas são causas que te dão a certeza de que você está fazendo isso da maneira correta e para uma causa que vai ser ganha. Porque uma das coisas que você pode ter o desprazer de viver nessa vida é lutar e viver por uma causa. O problema não é só derrotada, porque isso acho que não justifica tudo. Momentaneamente você pode ser derrotado, mas por uma causa ruim. Você descobrir isso no final da sua existência ou num momento último de oportunidade e falar, cara, eu estava lutando pela coisa errada e eu já não tenho mais como voltar atrás. Já chegou no fim, né? Exato. E a Bíblia, ela abre o cenário e fala, olha, de todas as causas, e a gente... Eu acho que talvez ainda seja jovem. Sim, tem tá no porão jovem, é jovem. Obrigado. E a gente tem esse instinto de, cara, eu tenho que mudar as coisas. Sim. Né? E eu tenho que fazer algo na minha existência que vale a pena. E aí você falou, cara, eu prefiro sair, mas ser coerente comigo do que ficar. Isso é muito intenso, sabe? E você quer viver isso de uma maneira que você não seja enganado. Essa sensação de não se enganar na causa é muito séria, cara.
E conforme você vai ficando mais velho, você vai meio que deixando de lado. E é um erro. E os jovens têm isso para sempre deixar o ambiente, né, da existência mais equilibrado, né? Rodando, né? Você ficar muito velho, o cara já nada vai mais assim, desiste de tudo. E o jovem, não, vale a pena. Só que, por um outro lado, ao mesmo tempo que a gente jovem tem esse espírito da justiça, de lutar pela causa certa, às vezes a gente se perde com a errada. Uhum. E aí vem a Bíblia, contando pra gente uma causa que vale a pena lutar. E ela, como toda causa, traz sofrimento. Mas ela vale a pena, porque ela não só é correta, como já está ganha. E aí ela injeta na gente um propósito diferente e também uma maneira de enfrentar o sofrimento diferente. Acho que um outro ponto que eu queria trazer também é que a gente lê o texto ali, né? A vitória já é de Cristo, mas as batalhas ainda continuam. Eu acredito que, principalmente, Deus continua permitindo o decorrer dessas batalhas, porque ainda tem pessoas que não conhecem, né? Então, tipo assim, por misericórdia, Ele quer que a gente leve essa mensagem e traga essas pessoas para cá. Eu não lembro onde que eu vi isso, se foi um vídeo, se foi em algum livro que eu li, mas era falando sobre como... Tem até em Provérbios isso também, né? Como que Deus deixa os justos vencerem na vida, né? E viverem muito, e terem muitas riquezas. Só que, tipo assim, espero que eles vivam muito mesmo, para que eles tenham muito tempo de se arrepender, sabe? Então, tipo assim, eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma outra visão. Eclesiastes apresenta isso também como Deus deixa que os ímpios prosperem para ele usar essa prosperidade deles para aqueles que o amam. Então, ele deixa os ímpios prosperarem também para que em algum momento eles vejam o tanto que eles estão prosperando não é nada comparado a Jesus Cristo e se arrependam, e ele usa essa prosperidade com aqueles que ele ama, para conseguir exaltar aqueles que ele ama. Acho isso muito bonito. Tem um ponto que a gente estava conversando, que é justamente isso sobre propósito. Que isso de servir a Jesus, por mais que seja uma batalha que já está ganha e que seja uma batalha de Jesus, ele permite que a gente tome parte nessa batalha. Isso é uma coisa que o Alisson disse no último episódio da última temporada do Porãocast, que ele disse que essa batalha não é nossa. A gente é a vítima aqui, eu não sou o herói, Jesus é o herói. Só que a gente gosta tanto dele e ele gosta tanto da gente, que ele deixa que a gente tome a nossa parte, que é pequenininha, minúscula, mas ele permite que a gente tome essa parte na batalha cósmica para fazer a nossa parte. Essa parte, por mais que também possa ter, que a gente se entregar de verdade para Jesus como ferramentas humildes, por mais que a gente possa ter a nossa parte que realmente faça a diferença lá no futuro, como a gente vê as pessoas que fizeram isso, como Ellen White, Thiago, esqueci o nome, Thiago White também, o John Andrews, tô lembrando dele porque eu usei ele para um projeto eu fui John Andrews numa gravação dele. John Andrews, exato, antes de ter a barba. Mas enfim, por mais que a gente também possa ter esse progresso, a gente também tem uma coisa muito gostosa, que é encontrar propósito pro dia a dia. Que é pra gente se sentir alegre, não com o que a gente vai obter, mas já fazendo, sabe? Tipo, é gostoso a gente vir e participar do ministério, é gostoso a gente ler a Bíblia, é gostoso a gente estar com Jesus. E esse propósito que a gente encontra, nesse equilíbrio entre tentar muito e não conseguir e não tentar nada, já é o suficiente. Já é muito gostoso e já um presente que Deus dá pra gente e consegue deixar a gente vivo no dia a dia. Eu encontro muito isso na história de Paulo. Porque Paulo, quando ele está escrevendo acho que é a segunda carta para Timóteo, a última carta para Timóteo, ele está colocando o evangelho para Timóteo. Tipo, ele não mascara o evangelho. Ele não fala, tipo, vai ser muito bom, as pessoas vão te respeitar. Não, ele mostra o evangelho como ele é. As pessoas vão cuspir na sua cara, vão te ignorar, você vai ser taxado como louco, mas está tudo bem, porque você tem Jesus. Isso é muito gostoso. Isso é muito legal porque mostra um desprendimento que você acaba tendo, né? Isso. Eu acho que não é uma coisa que você cria, né? Eu acho que quando você encontra Jesus e entende todo o significado que ele é pra você, as outras coisas passam a não ser nada, sabe? O que as pessoas fazem pra você, por você amar Cristo, acaba não sendo nada. Então, como Jó, ele sofria ali, mas ele entendia o amor de Deus. E apesar de questionar Deus, né, não tem nenhum problema nisso, lógico. Ele tinha esse desprendimento. Se eu recebi o bem, por que eu não vou receber o mal? E Deus sabe de todas as coisas. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Então, tipo, cara, eu acho isso muito incrível. Como Deus é incrivelmente grande e quando ele se mostra pra gente, as outras coisas perdem o valor.
Isso o próprio Paulo também fala, né? Voltando com ele, que ele fala que ele passou a considerar aquilo que é alguma coisa de valor como lixo. Sim. Tanto faz. Para mim o que importa é realmente Jesus. Então, o sofrimento, a angústia, tudo isso que a gente sente de mal, ao lado de Jesus, isso não interfere. Tanto faz. Pode até dar algum efeito, pode dar cutucado na gente, a gente se sentir mal, mas ao lado de Jesus, nada disso tem uma real importância. A gente está feliz porque Jesus está do nosso lado. Eu acredito plenamente, né, nessa transformação que a gente tem a partir dessa compreensão, falando do sofrimento, né, compreensão do propósito nosso e como ver o sofrimento. E eu acho legal também a perspectiva, que eu acho que eu senti isso da lição, de que veja, a gente está nesse conflito que Jó é colocado, nesse cenário que a lição traz, é um conflito entre o bem e o mal. Uhum. Uma outra maneira que eu vejo de colocar o conflito entre o bem e o mal, e essa conversa que estamos tendo, é o conflito entre o amor e o egoísmo. Por quê? Amor e egoísmo. Porque o amor é doação total. E o egoísmo... É roubo, é você querer para você mesmo. Exato, é você olhar para você como o único sobrevivente. Entendeu? Aí é a perspectiva clássica que nós temos da visão darwiniana da existência. Você precisa sobreviver, então você precisa fazer tudo que seja possível para a sua vida ser mantida, as suas necessidades serem mantidas em detrimento dos outros. E aí vem Jesus e abre um discurso da montanha dizendo, epa, não. Primeiro você tem que despojar de você todo, dependa de mim, né? Você tem que ser manso, você tem que chorar. Ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. Os pobres de nada. espírito. Mas peraí, despojar, isso é contrário, cara. Eu tenho que lutar pela minha sobrevivência. Depois, ele vai crescendo. Não, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Peraí, sofrer perseguição por causa da justiça, aí já não é mais só a minha vida aqui que está sendo ameaçada. Eu estou fazendo isso em prol de alguém. Alguém que está... Eu estou sendo algum tipo de exemplo. É isso? E aí vai até um ponto... E é interessantíssimo isso. A proposta de Jesus para a gente não é sofrer, é amar. Só que no mundo de pecado, amar... É sofrer. É sofrer. Só que tem um detalhe, você fala, puxa vida, né? Então eu tenho que fazer uma escolha entre sofrer, amar e ser egoísta. Tá meio tentador ser egoísta. Não nos enganemos. O egoísta sofre também. Pode até ser gostoso no comecinho, mas ao longo do tempo isso não se mantém, esse egoísmo. O sofrimento bate na porta do egoísta. Exato. E daquele que aceita a proposta de Deus, que é o amor. A diferença é sofrer por amor é infinitamente melhor. Esse é o argumento da Bíblia. É Jesus na cruz. Uhum. O argumento de Jesus na cruz é sofrer por amor vale a pena. E aí ele coloca todo o poder, toda a política, toda a busca de qualquer tipo de segurança contra alguém ou para você como algo ruim. Só que essa perspectiva só existe na dependência de Deus. Uhum. Eu naturalmente não me vejo assim. Né? E isso sai toda hora. Basta eu sair no trânsito, alguma coisa acontecer, eu já me vejo em luta com essas duas propostas. Entendeu? Sim, então, enfim, isso aí. Quando a nossa natureza pecaminosa se encontra com a natureza de amor de Jesus, tem conflito. Que as duas naturezas não se juntam. Então dói, claro que dói. Mas como você mesmo disse, sofrer por amor é muito melhor do que sofrer pelo egoísmo. O sofrimento pelo egoísmo não tem base em nada. Você merece, parabéns. O sofrimento do amor por algum motivo, é mais gostoso de suportar, sabe? É verdade. É bem mais isso. Talvez seja isso que tenha um dos sentimentos que tenha permeado a mente de Jesus na cruz. Tá? Exemplo disso são os vários milionários que a gente podia citar e pessoas famosas que se suicidam. Mas peraí, você alcançou a proposta desse mundo. Né? O Robin Williams, que é um cara... Era um ator. Esse cara agora, Matthew Perry, que não sei se... Mas há indícios de que alguma coisa ali não muito boa aconteceu com ele. Mas por que o cara estava... Independente dele... Por que ele estava naquele uso de drogas? O cara tinha tanto para aproveitar com o dinheiro dele. Ele estava no pico. Para fins da proposta de consiga tudo para você, ele estava lá em cima. Uhum. Mas faltava o quê? Faltava o propósito, que é Deus. Exato. Então, sofrer não é o foco, é a consequência, né? Uhum. Mas, é claro, a gente aqui é muito pequeno, como Jó, para ver o cenário inteiro. E daí que entra dependência e confiança em Deus de novo. Porque também para cumprir esse propósito, você tem que depender dele, porque a gente
por não entender, não vai conseguir ficar discutindo em teoria todo o sofrimento. Você só tá ali sofrendo, né? Exatamente. Gente, acho que esse episódio foi muito bom. Acho que isso é um tom muito bom pra gente terminar o episódio. A gente falamos sobre tudo. Que sofrer por Jesus vale muito a pena. É muito mais gostoso do que estar bem no lado do mal. Acho que isso é uma coisa muito boa de se dizer. Porque se você tá bem no lado do mal, você não tá bem de verdade. Mas estar sofrendo do lado de Jesus é bom. Essa é a distinção que a gente humano consegue ver entre bom e ruim. É isso muito bom. Verdade. Então, Pascoal, consegue orar pra gente finalizar o episódio? Vamos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, desenvolvendo esses pensamentos que o Senhor nos coloca por meio da Tua palavra, por meio da experiência da vida, de que estar ao lado do Senhor, mesmo que sofrendo, vale muito, muito mais a pena. Que a gente possa experimentar esse relacionamento contigo e também do seu amor, e cheio disso que a gente possa também transbordar ao nosso redor. Fica conosco, Pai, e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Então, muito obrigado a vocês dois por terem aparecido em mais esse episódio do programa. Para mim é uma honra estar com você. Por favor, retorne mais vezes. Obrigado aí, E gente. você Valeu. também, Eduardo. Vamos Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. E muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, seguir a gente nas redes sociais e comentar, diga o que você achou. Cadê o controle? Ninguém tá vendo o controle. Tchau, tchau. Obrigado, gente.